Oi, eu sou a Elaine, tudo bem? Este é o nosso terceiro encontro de uma série de 6 vídeos sobre mediação de leitura. O intuito dos nossos encontros é que você ganhe ferramentas para se tornar ou aprimorar a sua mediação de leitura. Esta oficina é voltada para professores da rede pública de ensino e faz parte de um projeto chamado Um Motor e Seus Corações e foi viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura. Além desse material, o projeto publicou uma história em quadrinhos que se chama Um Motor e Seus Corações, que conta as aventuras da primeira ambulância do Hospital Pequeno Príncipe, a Super Caravan e de 2 Nelsons, um médico, outro motorista. Ainda o projeto gravou uma série de vídeos sobre como montar a sua própria HQ. Para saber mais, acesse @Um Motor e Seus Corações no Facebook e no YouTube. Vamos começar que a Super Caravan está nos esperando. Ocupem seus lugares. Apertem os cintos que a viagem vai começar! Neste vídeo vou falar sobre os tipos de narrativas. Existem várias formas de narrativas, orais, escritas, visuais ou encenadas, como é no caso do teatro. Dentro da narrativa escrita existem diferentes tipos, como por exemplo a fábula. Vamos começar então pela fábula. As fábulas costumam ser histórias curtas, em prosa ou versos, onde os personagens são animais com características humanas, como por exemplo, eles podem falar, andar, ter atitudes de seres humanos. Apresentam situações cotidianas e quase sempre terminam com alguma lição de moral. As fábulas tiveram origem no Oriente e pertenceram aos assírios e babilônios, e elas eram passadas de boca em boca. Quem resolveu escrever elas foi um escravo da Grécia Antiga que viveu no século VI a.C. Ele mesmo, Esopo. O francês Jean de La Fontaine, nascido na França em 1621, foi um grande divulgador das fábulas de Esopo. Fontaine reescrevia as fábulas para fins educativos e caracterizava os personagens de acordo com as suas aparências. Em 1668, foram publicadas as primeiras fábulas num volume intitulado Fábulas Escolhidas. Entre elas estão A Cigarra e a Formiga, O Leão e o Rato, A Lebre e a Tartaruga e O Lobo e o Cordeiro. Em 1922, Monteiro Lobato publica Fábulas, onde reescreve, comenta e até critica fábulas de Esopo e La Fontaine, como por exemplo na fábula A Cigarra e a Formiga. Monteiro Lobato faz questão de enfatizar que cantar era o trabalho da cigarra, ao contrário do texto original, que coloca a cigarra como uma desocupada. Lendas e mitos. As lendas e os mitos são narrativas populares repassadas através de gerações. Desde os tempos mais remotos, a humanidade tem necessidade de contar histórias. Então, abre aspas. Conta para demonstrar seus medos, para explicar suas ansiedades, para dar conta de questões do desconhecido, diz Januária Cristina Alves, jornalista, escritora e pesquisadora da cultura popular brasileira. Os mitos nasceram da necessidade do homem de explicar a si mesmo, o mundo e os fenômenos. Dessa forma, surgiram as histórias dos deuses gregos e dos personagens do nosso folclore. Já a lenda é uma narração escrita oral, onde os fatos históricos foram modificados pela imaginação popular ou pela imaginação poética. As lendas folclóricas representam um conjunto de histórias e contos narrados pelo povo que são transmitidas de geração em geração por meio da oralidade, como no Brasil, a lenda do Saci Pererê, da Cuca ou do Neguinho do Pastoreio. São vários os autores brasileiros que publicaram livros sobre estes temas e um deles é o Daniel Munduruku, que é um escritor e professor brasileiro. Ele nasceu em Belém no dia 28 de fevereiro de 1964, pertence à etnia indígena Munduruku e ele tem publicado 52 livros para o público infanto-juvenil, entre eles As Serpentes que Roubaram a Noite e outros mitos. Como surgiu? Mitos indígenas brasileiros.
outras tantas histórias indígenas de origem das coisas e do universo, e O Banquete dos Deuses. O outro autor é o Luiz da Câmara Cascudo, que nasceu em Natal, Rio Grande do Norte, no dia 30 de dezembro de 1898, um dos mais respeitados pesquisadores do folclore e da etnografia no Brasil, autor de 31 livros, entre os quais se destacam para o público infanto-juvenil Lendas Brasileiras para Jovens, Vaqueiros e Cantadores para Jovens e A Princesa de Bambu Luar. E não podemos deixar de mencionar a Turma do Pererê. Esta obra surgiu na década de 1960 e foi a primeira revista em quadrinhos escrita totalmente por um único autor, o Ziraldo. Ele se inspirou em personagens de mitos e lendas do folclore brasileiro. Temos também Maurício de Souza com Lendas Brasileiras e Lendas para Crianças, representadas pelas personagens da Turma da Mônica. Chegamos na poesia, gênero literário caracterizado pela composição em versos estruturados de forma harmoniosa, segundo o dicionário. Mas, para José Paulo Paes, poeta nascido em São Paulo em 1926, abre aspas, poesia é brincar com palavras como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio, peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras, não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Fecha aspas. Ele publicou vários livros de poesia para crianças como Poemas para Brincar, Olha o Bicho, Poesias e Ri Melhor Quem Ri Primeiro. Um dos maiores poetas brasileiros foi Mário Quintana, que nasceu no Rio Grande do Sul em 1906. Foi, além de poeta, tradutor e jornalista, e em 1940 publica seu primeiro livro, Cataventos. Muitos dos seus poemas infantis estão compilados nos livros Sapo Amarelo e Sapo Furado. A expansão da poesia infantil no Brasil se deu na década de 60 através das poesias infantis de Cecília Meirelles. A escritora nasceu no Rio de Janeiro em 1901. Em 1964, ela publica seu primeiro livro, que se chama Ou Isto ou Aquilo. Ela é também autora do livro O Menino Azul, Criança, Meu Amor, entre tantos outros livros de poesia infantil da Cecília. Outro escritor é Pedro Bandeira. Nascido em Santos em 1942, seu primeiro livro foi O Dinossauro que Fazia Au Au. Ele publicou esse livro em 1983. No seu livro Cavalgando o Arco-Íris, ele compõe poemas divertidos sobre situações comuns do cotidiano. Podemos também falar de Vinícius de Moraes e seu livro A Arca de Noé, Ruth Rocha e poemas que escolhi para crianças, e Rosana Rios e o livro Cheiro de Chuva. Opa, caravana! Chegamos num lugar interessante, chegamos nos HQs. A origem das histórias em quadrinhos no Brasil veio da vertente humorística da imprensa em cartoons, charges e caricaturas, isso ainda no século XIX. A primeira revista em quadrinhos brasileira foi o Tico Tico, e o seu primeiro número circulou em 11 de outubro de 1905. Um pouco adiante, em 1939, foi publicada a revista O Gibi. Inclusive, se você sabe o que é gibi, mas nunca soube o porquê desse nome, acabou de descobrir. Maurício de Souza, cartunista que nasceu em Santa Isabel, São Paulo, em 1935, publicou a primeira tira do Cãozinho Bidu em 1959 e em 1970 publicou a revista Turma da Mônica. Com o passar do tempo, outros personagens foram incorporados à história. E no dia 13 de maio de 2011, Maurício tomou posse na Academia Paulista de Letras, tornando-se assim o primeiro quadrinista a ser empossado por esta academia. Outro cartunista que merece ser mencionado é Ziraldo Alves Pinto, ou só Ziraldo. Ele nasceu em Caratinga, Minas Gerais, em 1932. Em 1960, lançou a primeira revista em quadrinhos brasileira feita por um só autor. A revista se chamava Turma do Pererê, que também foi a primeira história em quadrinhos a cores
totalmente produzida no Brasil. Em 1980, lançou o livro O Menino Maluquinho, seu maior sucesso editorial, que mais tarde foi adaptado para a televisão e para o cinema. Outro tipo de narrativas são os contos, narrativas compactas, com poucos personagens, que geralmente estão envolvidos em um conflito que precisa ser resolvido logo. Tem para todas as idades, com todo tipo de personagens, nas mais diferentes paisagens, do universo cotidiano ao fantástico. É um dos gêneros narrativos mais comuns na tradição literária brasileira. Escolhendo alguns dos tantos escritores, podemos mencionar a Ruth Rocha, a Ana Maria Machado e a Eva Furnari, que eu vou falar um pouquinho dela aqui. Ela nasceu em 1948, em Roma, e sua família se mudou para o Brasil quando Eva tinha ainda 2 anos. É formada em arquitetura. Eva Furnari estreou na literatura em 1980 com a coleção Peixe Vivo, escrito com narrativas visuais, sem texto. Em 1999, com a obra Nós, a escritora mostrava um equilíbrio entre ilustração e texto. Muitas das suas obras passaram a ser adaptadas para o teatro. Entre suas tantas obras, podemos mencionar Cacoete, Felpo Filva, Rumboldo e Umbigo Indiscreto. Caravan nos trouxe até o romance. Mas quando o assunto é literatura, romance é outra coisa. O romance é uma forma literária narrativa escrita em prosa que se popularizou na literatura ocidental durante o século XIX. Suas origens, entretanto, remetem a Dom Quixote, novela de cavalaria escrita por Miguel de Cervantes no século XIV, considerada um precursor do romance moderno. Alguns dos escritores de romances infanto-juvenis são, por exemplo, Lígia Bojunga, que nasceu em Pelotas, no Rio Grande do Sul, em 1932, e estudou teatro e trabalhou como atriz. Ela também trabalhou em rádio e televisão, só que em 1972 é que Lígia publicou seu primeiro livro, Os Colegas. Ela entra no universo infanto-juvenil para falar sobre morte, suicídio, medo de crescer, luta pela sobrevivência, carência afetiva e preconceitos. Ela tem mais de 20 livros publicados e recebeu em 1982 o prêmio Hans Christian Andersen, o prêmio mais importante da literatura infantil mundial. Alguns dos livros da Lígia são A Bolsa Amarela, Corda Bamba e Feito à Mão. Agora vamos apresentar o Érico Veríssimo. Nasceu em Cruz Alta em 1905, foi farmacêutico, professor, tradutor e seu primeiro livro para o público infanto-juvenil foi A Vida de Joana d'Arc. O romance foi publicado originalmente em 1935 e trata-se da biografia romanceada de Joana d'Arc, adaptada para o público infanto-juvenil. Outras de suas obras são As Aventuras do Avião Vermelho, Os Três Porquinhos Pobres e Rosa Maria no Castelo Encantado. Podemos mencionar também José Mauro de Vasconcelos. O José Mauro de Vasconcelos nasceu no Rio de Janeiro em 1920 e percorreu o Brasil de norte a sul. Ele foi treinador de boxe, agricultor, operário, garimpeiro, carregador de bananas, ator de cinema, jornalista, locutor de rádio e escritor. Em 1942, publica seu primeiro livro, Banana Brava, e seu primeiro sucesso foi com Rosinha Minha Canoa, em 1962. Em 1968, publica Meu Pé de Laranja Lima. O livro foi traduzido para 52 línguas e publicado em 19 países, adotado em escolas e adaptado para o cinema, televisão e teatro. Outras das suas obras são Coração de Vidro, As Confissões de Frei Abóbora, O Veleiro de Cristal, Vamos Aquecer o Sol. Mas já, Caravan? Chegamos? Tá bom. Desbravamos aqui os tipos de narrativas e seus autores brasileiros. Agora que temos muito material para conhecer, estudar e nos aprofundarmos, podemos dar início à parte prática da mediação de leitura. Sei bem que você aguarda feliz da vida por esse momento e finalmente ele chegou. No próximo encontro, vamos iniciar nossa trajetória pela mediação de leitura.
Agora vamos liberar a caravana que está cheia de trabalho. Beijo, tchau e até breve!